Seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo eu estarei dando sequência aos comentários das lições da revista da CPAD, a revista chamada Lições Bíblicas, que é esta aqui, que agora é referente ao segundo trimestre de 2025. Eu comentei nos vídeos anteriores as lições da revista do primeiro trimestre de 2025 e agora continuarei comentando este material aqui. São 3 lições e essa revista tem como tema "E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Então, será estudado o Evangelho de João. Mas antes disso, eu quero pedir para você, humildemente, você que tem acessado esse humilde canal, pedir para você que possa se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like. O like é muito importante, o curtir o vídeo é muito importante para fortalecer o canal e também selecionar lá o sininho das notificações. Você clica no sininho de todas as notificações para poder estar, quando surgir um novo conteúdo, um novo vídeo, você poder saber desta novidade. Então, esta aqui é a nova revista do segundo trimestre de 2025. Nós estaremos comentando neste vídeo a lição número 1, que tem como tema "O Verbo que se tornou em carne". Tema muito parecido com o título geral da revista. E o Verbo se tornou em carne. Aqui, nós temos aqui o comentarista desta revista é o Elienay Cabral. Ele é o comentarista dessa revista desse trimestre. E aqui nós temos aqui o texto que ele utilizou como texto base para poder formular esse estudo. Ele extraiu então do Evangelho de João. João capítulo 1, versículos do 1 ao 14. João capítulo 1, versículos do 1 ao 14. Vamos aqui entrar na introdução, que diz assim: "Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Que possamos também ser fortalecidos e inspirados na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador". Então, nessa introdução aqui, o comentarista vai falar que o que será estudado nesse trimestre, nesta revista, que é o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele se diferencia dos outros 3 porque os outros 3 são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, os 3 são muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são muito parecidos. O de João já é diferente, já tem um estilo diferente, porque tanto Mateus como Marcos e Lucas, eles se preocuparam em formular um documento que fosse historicamente como se estivesse transmitindo uma reportagem de acontecimentos, de fatos. O de João, não é que ele não tem fatos relatados que ocorreram, mas além dos fatos relatados que ocorreram, o de João tem comentários teológicos mais profundos sobre a pessoa do Senhor Jesus. Porque tanto Marcos como Lucas e Mateus, eles escreveram ali muito próximo da época de Jesus, e João escreveu dele um pouco mais tardiamente. Então já tinha uma maturidade espiritual, ele já tinha uma maturidade apostólica, então ele pôde escrever o dele, colocando as visões cristológicas, as visões que ele tinha já da grande obra de Cristo que Jesus havia feito na terra. Primeira parte, o Evangelho de João. Autoria e data.
O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, João 21, versículos 20 e 24, e também nos escritos dos denominados pais da igreja, porque praticamente todos os pais da igreja, que são os escritores antigos da igreja, confirmam a autoria do apóstolo João deste evangelho. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, conforme eu disse. É um evangelho que foi escrito por último. De acordo com os estudiosos, o evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Aqui o comentarista colocou uma frase que eu achei um pouco estranha. Ele colocou assim, ó, de acordo com os estudiosos. Não é de acordo com os estudiosos. Deveria ser assim, ó, o evangelho de João apresenta a doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Não é de acordo com os estudiosos, porque qualquer um crente simples que lê o evangelho vai saber disso. Então isso aqui não precisa ser os estudiosos que vão falar para poder ser verdade. É a verdade por si só. Quem lê sabe que tem a verdade sobre isso, que não é segundo os estudiosos, que apresenta a doutrina genuína da divindade do Senhor Jesus. Ponto 2. O propósito do evangelho. O evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crer, encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação deste evangelho, que está lá em João 1, do 1 ao 14, que é o texto da leitura texto base desta lição. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Então, quando ele diz aqui fazer parte da história, é fazer parte da história da salvação humana, né? É fazer parte desse processo da salvação humana em que Jesus, então, foi enviado para este fim. 3. A natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Então o Evangelho de João é o evangelho que mais demonstra a divindade e a humanidade de Jesus, ou seja, as duas naturezas. Ele é o evangelho que mais mostra isso, que mais define isso. Então, a sua importância é fundamental para poder cravar a divindade de Cristo e a sua humanidade. E assim, ser uma garantia de refutação para os hereges, para aqueles que não acreditam que Jesus é o próprio Jeová. Segunda parte, Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis 1 e 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus. Estava com Deus e é Deus. 2. A natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Então, sem sombra de dúvida, Jesus é adorado como Deus.
Terceira parte. No princípio era o verbo, João 1:1. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Então, no grego, esse termo que na tradução Almeida Revista e Corrigida se traduz como verbo, significa logos, logos. E também pode ser traduzido por palavra, porque a palavra seria a tradução mais exata no sentido de que logos, em grego, refere-se à palavra. Mas quando se coloca a palavra verbo, o verbo também é uma palavra. E o verbo é uma palavra que tem ação, que é conjugado. Ou seja, Jesus é a ação de Deus na criação de todas as coisas. Terceira parte, a encarnação do verbo. 1. A manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Então, quando João, o apóstolo João, ele utiliza essas duas palavras, luz e trevas, também ele se refere lá a Gênesis, ao livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Eu vou abrir aqui Gênesis, no capítulo 1, versículo do 2 ao 4, para a gente poder ver aqui essa confirmação. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então aqui que João, no início do seu evangelho, que ele vai recorrer, que ele vai lá no livro de Gênesis, no início do livro de Gênesis, e vai utilizar as mesmas palavras, a luz e trevas lá de Gênesis. Porque quando Deus foi criar o mundo, ele olhou lá e estava tudo em trevas. Então ele disse, haja luz, e houve luz e tudo ficou claro. Então assim também refere-se à situação do mundo antes de Jesus. Todos estavam no pecado, tudo escuro. Aí Jesus veio, então a luz que clareou, que mostrou o norte, o caminho a ser seguido para a salvação e a vida eterna. Então essa é a comparação. Tanto é que se você pegar lá, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5, você também vai ver essa referência, né, esse paralelo que ele faz também com essa questão de luz e trevas. João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então aqui, esse versículo aqui, da primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5, colocado junto então com a parte aqui do evangelho de João, onde ele fala que Jesus é a luz, e aqui ele fala que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Então, aqui já prova que Jesus é o mesmo Deus, que Jesus é o mesmo Jeová. Porque lá no Evangelho fala que Jesus é a luz. E aqui na epístola fala que Deus é luz. Então, eles são a mesma pessoa. Eles são o mesmo ser, na verdade. Né? São a mesma pessoa, na questão são o mesmo ser. Então, aqui prova que Jesus é Deus igual ao Pai. Continuando a leitura da lição, ponto 2. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra
do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, pela fé no nome de Jesus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. 3. A manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo, ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então, essa aqui é uma questão muito interessante. Porque quando fala ele habitou entre nós, se refere ao quê? A uma habitação de tabernáculo, porque o povo de Israel tinha lá o tabernáculo que depois se transformou no templo, onde ali estava a glória de Deus, onde ali estava a habitação de Deus. E o tabernáculo ele representa então Jesus encarnado, que desceria do céu, encarnaria em carne humana, estaria e se habitaria no meio dos homens. Então é uma referência à sua habitação no meio dos homens, o tabernáculo. O tabernáculo tinha ali toda a sua estrutura, tinha ali a tenda com várias camadas de pano, mas a camada de fora era uma camada mais simples, que não a pessoa que olhasse de fora não via muita elegância no tabernáculo, mas quando adentrava dentro dele, ali dentro tinha coisas muito bonitas. Assim foi a manifestação do Filho de Deus. Por fora ele não tinha aparência que era possível atrair as pessoas pela aparência, mas o que ele transmitia do seu coração, do seu espírito, é a maior riqueza que existe na existência. Então, é esse paralelo entre o tabernáculo e Cristo, ele existe na Bíblia. Então, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aí que vem de habitação do tabernáculo. E a palavra tabernáculo também se refere aos corpos dos crentes, dos cristãos. Tanto é que Pedro, na segunda epístola que ele escreveu, capítulo 1, versículo 14, você pode abrir, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele se refere também à sua situação, né? Quando ele estava prevendo que ele ia morrer, né? Ele tinha essa previsão que Cristo tinha mostrado para ele. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 14, que diz assim, ó: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, ele está se referindo ao seu corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então, é uma referência também aos corpos dos cristãos, que também são um tabernáculo de Deus, onde o Espírito Santo habita. Então, é uma referência muito interessante de poder fazer essa observação. Conclusão. Nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Então, esta aqui foi o comentário nosso da primeira lição. Lição de número 1, que teve como tema o Verbo que se tornou em carne. Essa lição aqui que nós estaremos comentando durante esse trimestre, se Deus assim nos permitir. Sempre eu coloco na playlist, né? Então vai ter mais uma playlist lá agora com os comentários, com os vídeos sobre
os comentários desta revista aqui. Então este aqui foi o vídeo deste momento, o nosso comentário. Eu quero agradecer a você que até este momento assistiu este vídeo. Peço mais uma vez, caso ainda não seja inscrito no canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. E muito obrigado e até o próximo vídeo, assim permitindo Deus.